gente, tudo bem com vocês? Começando por aqui mais um vídeo. Já peço que deixem o like, se inscreva, compartilha e comentem. E bora comigo, galera! Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Eu resolvi contar pra vocês um pouco da minha vida, sabe? De como foi a minha vida, como que eu cheguei até aqui. E, enfim, gente, eu acho interessante, sabe? Porque eu já passei por algumas situações. E então eu resolvi vir contar para compartilhar com vocês como que foi. E eu vou contar desde o começo, tá bom? Pra quem não sabe, eu tenho 42 anos, tá? Então eu nasci em 1980. E antes disso, né, minha mãe conheceu meu pai era peão de fazenda, sabe? Aquele moreno bonito que apareceu lá, minha mãe se encantou, aquele negócio e tal. E santo de casa não faz milagre, né? Minha mãe resolveu casar com meu pai rapidinho, casaram e tal, né? E foram morar numa fazenda. Pra quem não sabe, os peão de, na época do meu pai, né? Ele disse que o peão de fazenda, só, como ele, só tinha o dia pra trabalhar e a noite pra dormir, não tinha nada. Aí vocês viram, né? E aí vocês já sabem como é que vai ser essa história, né? Perrengue. Aí casaram tal, e aí começou a luta, né? A vida dos dois, foram morar numa fazenda, e meu pai, fazenda de café, né? Em Minas, Minas não, no Espírito Santo. Eu sou mineira, porém eu só nasci em Minas, então, mas meus pais se conheceram e se casaram e viveram, né? Inclusive eu vivi até os meus 7 anos em Santo Agostinho, tá? Minha mãe é capixaba, meu pai é mineiro, e eu sou mineira porque nasci no hospital de Minas, né? Que era onde a minha mãe fazia os pré-natal dela e tinha gente, né? Aí minha mãe, meu pai trabalhando muito, né? Aquela coisa, sempre devendo pro patrão. Ele fala que sempre devendo, né? Porque as coisas começaram a acontecer. E menino um atrás do outro. Rapidinho deu 3 filhos, né? Primeiro tiveram uma filha, né? Depois eu, sou a mais velha, né? Que a primeira morreu. Minha mãe perdeu a primeira filha dela. E depois veio eu, meu irmão do meio, que mora na Espanha. E meu outro irmão, que mora no Brasil. Depois, né? E foi nós três que eles tiveram só. Aí minha mãe fez laqueadura, tá, ok. Acabou, fechou a fábrica por aí, né? Mas a pobreza, gente, a pobreza lá já era a vida difícil, né? Mas não faltava nada. Era difícil, só meu pai trabalhando na roça, sabe? Cuidando de café, colhendo café, limpando lavoura, essas coisas. Quando a gente tava com 7, eu tava com 7 anos, aí meu pai veio visitar, foi visitar, né? Foi visitar a família dele, que morava já, tinham ido embora para Rondônia, né? E lá ele gostou, era um lugar novo, terra nova, sabe? Muito mato, tudo, né? Tudo novo, não tinha nada. Era literalmente morar no meio do mato e começar tudo. Não tinha casa, não tinha banheiro, não tinha nada. E as casas eram improvisadas, assim, sabe? Lá no mato mesmo, sabe? Tipo índio, né? Feita de madeira bruta lá as casas, do jeito que dava pra fazer, coberto de palha, cercado de madeira de qualquer maneira, qualquer madeira, colocava lá, amarrava com cipó, não tinha nem prego, sabe? E aí meu pai, meu avô tinha um sítio, né? Nessa época ganhava terra, meu avô ganhou essa terra, e aí os filhos dele foi morar, né? Com ele, tudo no sítio dele. E meu pai ficou assim, encantado para poder morar, né? Sair da vida de empregado de fazenda, peão de fazenda, para poder morar, né? Num sítio, né? Que não era dele, mas era do pai dele, né? Aí voltou para casa, convenceu minha mãe, né? Sair de perto da família dela e assim foi. E fomos embora para Rondônia. Somente com as roupinhas, né? Sem dinheiro, com as roupas do corpo, né? Uma mulher, meu pai, né? Uma mulher, 3 crianças e as roupas, mais nada. Mudança de pobre, né? Coisa pouca. Foi de ônibus mesmo. Aí a gente chegou no sítio do meu avô. E aí moramos
numa tuia, né? Não sei como é que vocês falam, uma casinha de depósito lá de cereal, essas coisas, que meu avô tinha, né? E aí improvisou lá pra gente morar um tempo até arrumar uma casinha pra gente. A gente morou ali no quintal do meu avô. E começou, né? Meu pai ia pro mato, gente. Meu pai ia pro mato, pra mata mesmo, não é pro mato, é pra mata, pra poder colher um leite lá que eles chamam de borracha, que era a renda que tinha pra poder comprar as coisinhas que precisava pra gente comer. Plantava arroz, plantava feijão, plantava milho, plantava tudo que a gente precisava comer, porque não podia comprar. E muitas vezes a gente comia arroz puro, arroz com abóbora, arroz com mandioca, arroz com alguma coisa. Arroz nunca faltou, sabe? Fome a gente nunca passou, a gente passou necessidade. O café era feito de garapa, né? Garapa que eu falo, caldo de cana. Aí plantava as canas, se não plantasse não tinha nem isso. Não tinha açúcar, né? O café era feito assim, pegava, ia lá, tinha um engenho, as engenhocas, né? Que era tudo feito no mato bruto mesmo, de madeira. E aí pegava as canas, né? Ia lá, colhia, minha mãe ia lá e colhia as canas de manhã ou à tarde, que seja, né? E aí a gente ia pra engenhoca, moía essas canas e aí colocava no fogo, na panela, né? E no fogão de lenha, não tinha fogão a gás, tá? Não tinha modernidade nenhuma, gente, nenhuma, era fogão de lenha. A minha cama e dos meus irmãos, meu pai ainda tinha cama de verdade, simples, muito simples, mas tinha uma cama. A gente não. Era o colchão, o meu colchão e dos meus irmãos era feito de pano de saco, sabe? Fez assim um saco bem grande para dar um formato de um colchão, né? Fez tipo uma fronha grande, um saco mesmo, né? Pegou o pano de saco, fechou, minha mãe fechou na máquina de costurar, daquelas antigas de pedal, e fez aquele saco grande, pegou palha de arroz para poder encher, que era a espuma do colchão. Vocês imaginam o tanto que não pinicava, né? Eu não lembro que pinicava não, sabe? Porque palha de arroz pinica. Eu lembro que pinica a palha de arroz, porque a gente colhia o arroz e tal. Ô, gente, o arroz é muito gostoso, mas é sofrido colher o arroz, tá? No. Gente, é sofrido, pensa num trem que pinica. Jesus amado, colher arroz. Não é fácil. E a gente fazia tudo isso, né? Então a minha cama era assim, né? Aí meu pai ia lá e cortava a madeira, sabe? Aquelas que vem com galho, né? Corta o galho, assim, quando sai um galho pra cá, outro pra cá e um pau aqui no meio. Aí meu pai cortava assim, né? O pau e deixava aqui o gancho aqui pra poder fazer a cama, né? E aí colocava um pau aqui, né? E, e armava a cama ali desse jeito, amarrava de cipó, o que tinha que prender mesmo. E fez as nossas camas, 3 camas. Meus irmãos e eu, era assim que a gente dormia. Aí forrava o lençolzinho lá e tal. E travesseiro eu nem sei como é que era, se a gente tinha, não lembro. E as casas também era assim, ó. Era tipo de madeira bruta mesmo, assim, né? E um do lado do outro, amarrado de cipó, coberto de. A casa, né? Era coberta de, de palha, folha de coco, né? E, e o chão era terra mesmo, está na terra, sabe? E aí a gente pegava, passava barro ali para poder ficar mais liso, né? Passava barro e para ficar mais bonitinho também, né? Mas era terra mesmo o chão, tá? E fogão de lenha, as roupinhas, umas vasilhas poucas, era isso, gente. Aí a gente moía a cana, né? Falando do café, a gente moía a cana de manhã. O que tinha de manhã no meu café da manhã? Café puro. Quando tinha uma mandioca. Quando tinha. Uma mandioca, uma abóbora, uma batata, às vezes, mas não era sempre. A maioria das vezes era café purinho mesmo, tá? E aí a gente moía essa cana, fervia essa garapa, que é o caldo de cana, fervia. E aí misturava o pó, passava no coador e pronto, era o nosso café. Ruim. Não gosto não. Muito ruim. Mas era o café que a gente tinha. Eu lembro, gente, que eu comecei a aprender a cozinhar. Eu não sabia fazer café de açúcar, aí já começou a aparecer açúcar de vez em quando, né? Aparecia um pacote de açúcar em casa.
E só comprava assim sal, alho, coisa pouca, sabe? Não comprava muita coisa não, porque não tinha dinheiro mesmo. Malária, gente do céu, mas eu dei tanta malária. Eu nem sei quantas malárias eu dei. A vida era difícil, gente. Era terrível. Eu vi meu pai um dia saindo chorando com malária, só que não sabia o que que era, né? E aí não tinha carro, ninguém tinha moto. No máximo que tinha era um cavalo. A gente não tinha, né? Mas as pessoas, os vizinhos, no máximo que tinha era um cavalo. E aí, quando alguém ficava doente muito ruim, o que, que eles faziam? Colocava numa rede a pessoa, pendurava aquela, amarrava a rede no pau, né? Assim, e a rede aqui no pau, né? E um do lado, outro do outro, segurando o pau, levava a pessoa na rede. Eu morava 7 quilômetros longe da BR e a gente chegava na BR, né, onde passava o ônibus, estrada de chão também, a BR, ia para poder pegar o ônibus, né? E aí levavam, aí os homens iam revezando, né? Quando era pessoa mais pesada, ia revezando. E aí deixava a pessoa lá, pegava o ônibus para poder procurar o hospital longe, mais de 100 quilômetros o hospital, né? Isso quando a pessoa estava muito ruim. Quando estava com malária, que era muito. Malária era normal, malária é misericórdia, todo mundo dava malária. Aí eu lembro que meu pai saiu uma vez chorando, que ele estava com malária e não sabia o que que era, para procurar um médico, ficou internado, vários dias internado e não encontrava. Tem a malária que não aparece ainda, né? Nem, ele fazia exame, não dava malária, fazia exame, não dava malária, até que um dia fez exame e deu malária. Aí deram o remédio certo para ele, foi onde ele melhorou. E a gente, eu e meus irmãos, sempre, minha mãe, a gente deu muita malária também, né? Só que a gente cuidava em casa mesmo. Aí era para poder identificar a cidade mais próxima, né? Que assim, a única doença que tratava era a malária mesmo, que tinha a Sucan, na época tinha a Sucan, né? As pessoas que trabalhavam na Sucan iam passar fumaça nas casas para poder diminuir o foco de malária, né? E passar fumaça não, era veneno mesmo, não era fumaça não. Fumaça foi agora há pouco tempo que começaram, né? Eles iam com a bomba nas casas passando veneno. Aí as pessoas têm que tirar os trem tudo de dentro de casa, depois arrumar tudo de novo, depois que eles passavam veneno, né? Gente, não era fácil. E aí eles deixavam, tinha umas laminazinhas, como era longe, era essa cidadezinha, né? Mais próxima, era uns 10, 15 quilômetros, eu acho, de casa. E ninguém tinha carro, ninguém tinha moto, então tinha que ser ou de bicicleta, ou de cavalo, ou de a pé. E aí os funcionários da Sucan deixavam, né? Não é certo, mas eles deixavam as laminazinhas, ensinavam a gente como é que fazia, porque não tinha como, eles não podiam ir lá cada vez que a gente precisasse. E a pessoa doente não ia conseguir chegar até lá no posto para fazer exame e daí voltar para casa, né? Passando mal. Não tinha como, não tinha carro para levar, nem moto, né? Então era o jeito que tinha, não é o certo, não era o certo que acontecia, mas era o jeito que tinha e era assim que fazia. Eles deixavam as laminazinhas com a agulhazinha para furar o dedo, né? E ensinava a gente como é que fazia, os pais, né? Meu pai que sabia fazer isso, furar o dedo, esterilizar lá, esterilizar a laminazinha e pegar o sangue do dedo e colocar ali na laminazinha, esperar secar, embalar bonitinho e levar para fazer exame. E isso meu pai fez muitas vezes, muitas vezes. E aí trazia o remédio, né? Se desse positivo, trazia o remédio e tal, e a gente tomava, né? E vida que seguia, né? Daqui a pouco de novo, daqui a pouco outro. Gente, aquilo era normal, sabe? A gente não conhecia outra vida. E nem carne a gente não tinha todo dia. Era literalmente arroz com alguma coisa. Arroz com taioba. Eu ainda gosto ainda com taioba. Arroz com taioba, arroz com quiabo. Coisa que a gente conseguia ter no sítio, mas não era muito assim também não, né? E aí fazia aquela roçona de arroz, na época do arroz de colher, a gente ia tudo colher, roça de milho, a gente ia colher, todo mundo tinha que ir pra roça colher e trazer nas costas, às vezes passando em cima de, fala pinguela, né, um pau, assim, alguma coisa em cima do rio, a gente tinha que passar lá em cima, uma ponte improvisada, né? A gente tinha que passar lá em cima carregando os cereais, né, da roça, que seja o arroz, o feijão, o milho, o que fosse que a gente colhesse lá. Aí a gente cresceu assim, sabe? A escola, gente, a nossa mochila de levar para a escola era. A minha mãe às vezes fazia, ela falava em bornal, né?
uma bolsa de pano comum assim, colocava tipo uma fronha, né? E colocava uma alça e a gente levava para a escola. A escola também era do mesmo jeito, o modelo da escola, das casas, né? Era de pau a pique, como eles falam, né? Madeira bruta lá, corta os pau, amarrava e tal. Os pais que faziam a escola, o prédio da escola, eram os pais que faziam mutirão e fazia. E as carteiras da escola era feita pelos nossos pais também, tá? Eles iam e fazia, cada um fazia do seu filho, dos seus filhos, e levava para a escola. O professor não morava na linha, ele ficava, inclusive, uma professora, ela passava a semana na minha casa, trabalhando, né, dando aula pra gente, e depois, isso foi um tempo só, né? E depois, no final de semana, ela ia pra casa, porque era longe, e de a pé não dava pra ir e voltar todo dia, né? E, gente, a vida era difícil, tá? Sacola de arroz, essa sacola de arroz, sacolona bonita de arroz, de plástico mesmo. Nossa, gente, era festa para poder levar material para escola. Os materiais da escola, escolar, a gente ganhava do governo. O governo dava, né, material porque a gente não tinha condição de comprar. Merenda, às vezes tinha, às vezes não. Merenda na escola. E aí a gente costumava levar marmitinha de comida, porque andava 2, 3 quilômetros para chegar na escola. Teve uma época que a escola era pertinho da minha casa, mas na maioria das vezes era longe, a gente ia andando, tá? De a pé para a escola. E faltava da escola para poder colher arroz. Faltava da escola, porque o arroz tem que ser, não pode tomar muita chuva, não sei. Meu pai falava: se o sol esquentar, você não vai para a escola. Se você estiver na escola, o sol esquentar bem mesmo, você vai voltar para poder, vocês, né? Para a gente colher o arroz, porque senão não tinha arroz para comer durante o ano, né? O arroz, gente, era socado no pilão. A gente limpava o arroz no pilão e buscava água no rio. E o café também, a gente limpava no pilão o café e torrava. Minha mãe torrava, isso ela nunca deixou a gente fazer. Minha mãe fazia farinha em casa e isso tudo, porque se não fizesse não tinha, né? Aí minha mãe torrava café, minha mãe fazia farinha em casa, vendia farinha. Aí tinha umas galinhazinhas lá, né? Poucas, assim, as galinhas, não era muita. Que às vezes, a maioria das vezes o milho não dava pra passar o ano, então as galinhas não rendiam assim, né? E na maioria das vezes a gente só tinha carne de galinha no final de semana, no domingo, né? No almoço de domingo, aí fazia um franguinho lá e tal. E refrigerante, suco, essas coisas, nem de pacotinho não tinha, era água mesmo. Não, de geladeira piorou, né, gente? Era água do balde mesmo, filtro de barro, né? A gente tinha um filtro de barro, colocava água lá e tomava, né? Lavava louça no rio, roupa no rio. Quantas vezes passou cobra no meio das minhas pernas dentro do rio e eu lavando roupa? Fazia assim de tábua assim no meio do rio, né? Um rio estreito. Meu pai fazia e eu não gostava de ir pra roça. Nunca gostei de ir pra roça. Então eu cuidava da casa, eu passava barro no chão, limpava tudo, arrumava tudo, lavava roupa no rio, buscava água no rio, lavava louça no rio, tudo eu. E levava almoço na roça ainda, que meu pai era bem exigente. Como a gente não tinha, nunca tinha pão em casa de manhã, um lanche bom no café da manhã, aí meu pai queria almoçar cedo, né? 9h30, 10 horas, o almoço tinha que estar lá na roça. E aí era eu que levava, eu fazia, eu ficava em casa, cuidava de tudo e levava o almoço na roça, depois voltava e voltava de novo para levar o café da tarde, porque ele queria o café da tarde na roça, fresco. Tinha que levar de novo, meio-dia, mais ou menos, tava eu indo pra roça de novo, e às vezes longe, às vezes 2, 3 quilômetros longe de casa. Isso eu já era mocinha, né? Acho que eu já tinha uns 14, 15 anos já. E continuava assim a vida, tá? Aí depois foi melhorando um pouco, né? Um pouco, mas a casa ainda continuava assim. Já não era de palha mais, melhorou um pouquinho, era de tabuinha. Não sei se vocês conhecem, mas era tipo uma telhinha improvisada. Que eles faziam com a lasca, pegava a tora assim, né? Cortava as toras. E aí tem uma ferramenta lá que coloca e bate como é que fala? Acho que meu pai fala forma. Eu não sei o nome dos trem. Eu sei que eles tiravam meio que uma lasca quadrada da tora, né? E ali, aquilo ali era as tabinhas. E colocava prego e ia encaixando no telhado e tal. Era a coberta da casa. Aí já não era de palha mais. Aí fazia do mesmo jeito o lascão.
que eram as tábuas para cercar a casa, e pregava, né? E de chão e isso. Aí eu lembro que o primeiro fogão a gás da minha mãe foi os parentes dela que deu. Nossa, aquilo era muita novidade, meu Deus do céu, um fogão a gás. Nossa, o fogão a gás era só pra fazer café, não era pra fazer outra coisa. E assar pão. Aí nessa época já tava melhorando as coisas. Aí meu pai comprava fardo de trigo e a gente fazia pão caseiro, muito pão caseiro. Bolo, as coisas, né? Mas tudo caseiro, não podia comprar nada não. A compra, pra passar o tipo óleo, açúcar, essas coisas, aí nessa época já não era mais garapa, né? Café, era de açúcar. Mas isso já tava mocinha, né? E a gente já tinha o nosso sítio também, a gente tinha conseguido comprar o nosso sítio, já não tava mais no sítio do meu avô. E aí, o arroz a gente já limpava na máquina, mas a gente tinha que levar de bicicleta, de cavalo, de algum jeito, a gente levava e dava a metade do arroz pra pessoa que tinha máquina para limpar e trazia, né? O que sobrava limpo, né? A outra parte limpo para casa, então a gente já não tinha que limpar. Mas o restante tinha que fazer, né? Passar barro no chão. E a água era de poço também, aí já tinha poço. Mas aí, gente, ó, puxar água no poço, ó. De manhã e de tarde, era um barulhão em casa, soltando balde, puxando balde, soltando balde, puxando balde. Aí eu fazia uma hortinha, sempre gostei de horta. E assim era a nossa vida, né? E nisso eu parei de estudar. Na linha que a gente morava só tinha até a quarta série, né? Então eu parei, a gente chegava à quarta série, parava, não tinha o que fazer, só se fosse embora do sítio, né? Daí foi, né? Era só isso mesmo, trabalhar em casa e na roça. E eu só ia pra roça nas colheitas, não, outra coisa eu não fazia não. Porque eu não queria, né? Nunca gostei não, eu ficava em casa, me lascava, gente. Eu tirava água no poço, eu lavava roupa na mão, ó, na escova, ó. Lavava roupa na mão, fazia tudo, levava almoço, levava café. E só ia nas colheitas, ainda ficava pra ajudar. E quando meu pai e minha mãe chegavam em casa e meus irmãos tinham a janta feita, tinha água quente para eles tomar banho, que chegava de noite, né, quando tava trabalhando longe. E eu já tava pronta também, já tinha tomado banho, já tava tudo certinho já, e no outro dia de novo, e assim, sabe, não parava não. Não é a nossa vida, né? O único lugar que a gente ia era pra igreja, que não tinha, raramente tinha uma festa, um casamento, mas quando tinha, né? Também era tudo simples, muito simples, gente. O meu aniversário de 15 anos, gente, meu Deus, o dia que eu trabalhei, pensa no meu aniversário de 15 anos. Eu cismei que eu queria uma festa de 15 anos, eu queria uma festa de 15 anos. Gente, minha mãe foi, meu pai, coitado, pegou dinheiro emprestado, foi lá e comprou trigo e foi muito simples. E aí no dia do meu aniversário, aí minha mãe comprou outras coisinhas, né, que era o doce para colocar no meio do bolo, mas tudo muito rústico, muito bruto, da roça mesmo. Aí minha tia fazia os bolos de festa, né, da linha. E aí minha tia e minha mãe foi pra casa da minha avó que tinha aqueles forno de barro. Não era forno a gás, não, gente. Isso quando eu tinha 15 anos. Um forno grande assim, né, de barro. E aí fazia tipo uma casa assim mesmo, sabe? E aí tudo de barro, e fazia uma portinha ali. E aí era o forno, né? E aí me botava fogo lá dentro, colocava fogo para esquentar e depois tirava as brasas e assava os trem que tinha que assar. Se às vezes queimava, tinha que saber cuidar do negócio. Isso eu não aprendi a fazer, não. Aí minha tia e minha mãe foi pra casa da minha avó, que era onde tinha esse forno, ficou o dia todo, e o dia todo choveu. Choveu pra caramba. E aí minha tia e minha mãe lá fazendo esse bolo. Aí minha mãe chegou, já tava escurecendo com esse bolo, quase na hora do povo chegar. E suco, não tinha refrigerante, era suco mesmo, aquele de pacotinho. Aí já tinha aqueles que eles falavam que suco, né? E aí a gente fazia o balde sem gelo também, não tinha geladeira, né? E aí minha tia e minha mãe montou esse bolo lá em casa e tal, e arrumou, e o povo começou a chegar, e já tava pronto o bolo. E foi meu aniversário de 15 anos. Gente do céu, eu trabalhei aquele dia. Meu Deus, até me arrependi que eu queria aniversário de 15 anos, porque eu trabalhei demais. Meu Deus. E aí começou a entrar um ônibus, né? O pessoal, a prefeitura começou a puxar os alunos para a cidade, né, mais próxima, para poder estudar à noite. E aí, com muita luta, meu pai era bem rígido, mas deixou. E aí eu comecei a estudar à noite. Vocês sabem, né? Primeira coisa que a gente faz na escola, arrumar namorado, né?
E era uma das condições que meu pai, não pode não, namorar na escola de jeito nenhum. Ai, meu Deus, foi só meu pai descobrir, aí pronto. Acelerado, né? E aí eu terminei, fui rapidinho, terminei. E, e aí eu fui pra outra cidade. Aí foi onde eu saí de casa, com 21, 22 anos, eu acho. Eu saí de casa mesmo. Aí meu irmão já tinha ido morar fora e na cidade, né? E trabalhar. E aí eu fui atrás dele. E ele já tinha um lugar pra ficar. Falei, agora dá pra mim ir, né? Porque sozinha, mulher, né? É complicado, né? Era complicado. Hoje em dia tudo igual, mas na época a pessoa sair da roça, tudo era difícil, né? Você criada na roça, não sabia nem chegar na cidade sozinha. Aí fui morar com meu irmão e tal, foi aí eu comecei a trabalhar também e tal, meu irmão casou. E aí as coisas foi melhorando, gente. Foi melhorando e eu não desisti da escola, mas como eu disse pra vocês, a vida não era fácil, eu não tive uma base boa na escola, porque a escola da roça, se a minha vida era difícil, na escola não era diferente, né? Então a gente não aprendeu o que precisava aprender na infância, porque a gente não teve essa infância, né, tão bem preparada. E aí, mas eu sempre fui insistente, eu sempre quis estudar. Mas aí eu fui e terminei meu ensino médio, trabalhando, terminei o ensino médio, não voltei para casa mais. Mas a vida ainda era difícil, só que a gente tinha um salário, né, e facilitava um pouco a vida. Aí ajudava um pouquinho minha mãe, bem pouco, né, porque tinha que pagar aluguel e tudo, né, tinha que viver também, né. Então, não dava pra ajudar muito, mas ajudava. E ficou só minha mãe e meu pai no sítio. Meu irmão mais novo também foi embora depois. Aí, passado o tempo, aí foi onde eu conheci meu marido, né? E eu já tinha terminado o ensino médio. Aí eu conheci meu marido, a gente casou, e eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade à distância. Graças a Deus, com a ajuda com Deus na frente e a ajuda do meu marido, né? Na época a gente as coisas também não era fácil, eu fiz a faculdade à distância, mesmo sendo à distância, eu engravidei, menino, nossa, foi difícil. Mas sempre tive apoio e ajuda das pessoas, né? Inclusive das amigas na escola, que me ajudavam muito na faculdade. Consegui me formar em pedagogia, nunca trabalhei na área, tá? Sou formada em pedagogia, mas eu nunca trabalhei na área, porque eu já trabalhava na empresa, então eu tinha que passar no concurso e tal. E eu cheguei a passar, mas passei com nota baixa, então não tinha chance de ser chamada para trabalhar. E como as coisas eram difíceis, tinha que ficar viajando para fazer concurso aqui, concurso ali, então eu não ia fazer muito, eu fiz alguns, não fiz tantos, porque, né, além de pagar a inscrição, né, no Brasil, a minha vida não era fácil, não tinha dinheiro assim para ficar pagando inscrição para um monte de coisa, depois viajar para fazer o concurso e tal, não era fácil, então eu não ia, né? Eu ia em alguns. E então, num desses eu passei, mas com nota baixa, como eu já disse para vocês. E foi por isso que eu não cheguei a trabalhar na área, né? Arthur nasceu e tal. E a gente foi vivendo até. E as coisas foi melhorando, né? Claro, né? Que o meu marido trabalhando, a gente sempre foi muito. Nunca foi de gastar à toa, a gente sempre teve objetivo, sempre gastou junto o que a gente ganhava. Até o momento que a gente resolveu vir pra cá. Sempre foi assim. Melhorou. Hoje me considero. Hoje não, há muitos anos, tá, gente? Não é porque eu tô aqui. Há muitos anos, depois que meu próprio dinheiro, trabalhar, eu me considero rica, sabe? Porque a infância que eu tive, a dificuldade que eu tive, gente, foi muito, mas vocês não têm noção, foi muito sofrido, foi muito difícil, muita dificuldade mesmo para tudo. Eu só dei um resumo aqui para vocês do que foi, mas os detalhes do negócio é complicado. Hoje eu tô mais velha, mas eu prefiro a minha vida de mais velha, de 20 anos para cima, do que de 20 anos para baixo. Se falasse para mim trocar, se eu queria trocar, voltar a ter menos de 20 anos, ou eu queria ter minha idade, não, eu preferia ter minha idade com a vida que eu tenho, porque ter menos de 20 anos, se fosse possível, né, voltar a ter menos de 20 anos e a vida que eu tinha antes, não troco não, gente, não troco não, porque foi sofrido, viu? Era uma pobreza, aquela pobreza extrema, gente. Pobreza extrema de você estar dormindo aqui na sua cama e você tá vendo a luz da lua pela greta da parede, sabe? A fresta da parede, várias, né? Cobra, meu Deus. Porque eu moro na roça, né? É o lugar das cobras, né? Eu morro de medo de cobra.
Cada uma feia que aparecia, meu Deus. Enfim, gente, graças a Deus passou. Hoje eu sou uma vitoriosa, me sinto rica, e não é de hoje, já é de muitos anos. Eu me sinto uma vitoriosa e rica das graças de Deus. Não faz muito tempo que não me falta nada, agora muito menos, tá? Que agora eu tô realmente agora eu tô muito melhor. E feliz, gente. É uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que não desistam, tá? Dos seus sonhos, dos seus objetivos. Lutem, porque se a gente ficar parado, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não pode parar. A gente tem que continuar em busca dos nossos objetivos, tá? E não pense vocês que é fácil, não é fácil para ninguém. Fica rico, não bota isso na cabeça. Tem gente que sonha ficar rico, gente. A gente tem que sonhar em ter uma vida tranquila. Mas ficar rico não é para todo mundo. Não importa onde você tá. Não importa onde você tá. Não é fácil ser rico. Para ser rico você tem que ter muito dinheiro. É muita coisa. Não é fácil ser rico. Não é assim ser rico, tá? Mas vida confortável a gente pode ter sim. E é isso que eu tenho há muito tempo. Agora eu tenho muito mais morando aqui, né? Que eu tenho muito mais aqui, eu tenho uma casa boa. Como eu mostrei pra vocês aí, a minha vida no Brasil já não era ruim. A gente tinha carro, tinha moto. Era uma vida de pobre, mas bem confortável. A gente tinha carro, tinha moto, tinha nossa casinha simples, mas tinha, não pagava aluguel. Então a gente tinha uma vida de pobre confortável. Eu já me sentia rica. Só que agora eu tô muito melhor, né? A casa não é minha, não, mas eu tenho uma casa melhor. Eu tenho um carro melhor, né? Eu não ganho mais em reais, eu ganho em dólar, né, gente? Então, querendo ou não, é muito melhor. Aqui é um leão por dia, né? A gente vai matando um leão por dia. E assim a gente vai alcançando os nossos objetivos. Já tô com um ano aqui e correndo atrás dos meus objetivos, né, gente? O mais importante é não desistir e correr sempre atrás dos nossos objetivos. Estudar, seja o que for, a gente aprender alguma coisa. A gente não deve parar, não deve falar, nossa, no primeiro obstáculo tá difícil, meu Deus, eu vou desistir. Não, não desista. Não tô rica, rica de dinheiro, não, mas eu sou rica das graças de Deus e tenho tudo que eu tenho vontade hoje, eu tenho. Se eu quiser ter, eu não tenho mais porque eu tenho outros objetivos. Então eu não luxo, não tenho luxo porque eu tenho outros objetivos, né? Mas eu tenho uma vida confortável e estou preparando o meu futuro, que é o meu objetivo, né? Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou muito longo o vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, da minha trajetória até aqui. E lembrando, gente, que se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, se vocês querem que eu esclareça sobre algum assunto que eu falei aqui, que eu possa falar, né? Tem coisa que eu não posso falar, né, gente? Mas se vocês têm alguma pergunta relacionada aos Estados Unidos ou tem alguma curiosidade de falar de saber como é que foi determinada fase da minha vida, como é que era literalmente, né? Vocês podem perguntar que eu terei o maior prazer em responder, tá bom, gente? Então é isso. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.